Informações mixfestivalonboard.com.br ou pelo telefone da Promoção Eventos 011 3624 9007. Mix Festival On Board. A maior experiência da sua vida vai começar. Tamo junto. Juntos no melhor mix. No ar, 18 horas. Mix. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite para você ligado na 100,7. Começa agora o seu 18 horas, o programa de notícias e debates da Mix FM. Estamos juntos até às 7 da noite com as informações mais relevantes para você. Eu, Karime Leão, Carlos Júnior e Cid Soares. Bacana, boa noite a todos e em especial para você que está nos acompanhando aí pelos aplicativos e pelas redes sociais. Em especial aí a galera, o pessoal do Mano, tudo bem? Aliás, pelo Mano, você pode ver a nossa transmissão aqui do estúdio da Mix FM e, é claro, interagir com a gente. Boa noite a todos, estamos ao vivo na live do Facebook. Faça sua pergunta, deixe sua opinião, participe do 18 horas também pelo chat do aplicativo Mano ou pelo nosso WhatsApp 99312-1007. E começa agora o 18 horas de hoje, 5 de junho de 2019. Caixa corta juros no crédito imobiliário e vai renegociar dívidas de 600 mil famílias. O banco também aumentou o limite para financiamento. Prefeitura decreta situação de emergência em Manaus por conta da cheia do Rio Negro. Deputado Marcelo Ramos, presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, recebe ameaça por telefone e nas redes sociais. Presidente Bolsonaro se solidariza com Neymar no caso da denúncia de estupro. Você está ouvindo 18 horas. Número de homicídios no Amazonas aumentou 134% em 10 anos. Foram 1.674 assassinatos só em 2017. Os números mostram que as políticas públicas dos governos neste período não tiveram o efeito desejado de diminuir a violência. É o que mostra o Atlas da Violência divulgado hoje. O repórter Vitor Gouveia tem os detalhes. Há uma década atrás, o estado do Amazonas apresentava uma taxa de homicídios inferior à média nacional. O índice de homicídios praticamente dobrou no Amazonas nos últimos 10 anos, segundo o Atlas da Violência, divulgado hoje pelo IPEA. Quanto à violência, isso aí é um fato, né? Lá, por exemplo, assim, na Zona Leste, onde eu moro, na minha área, lá isso é comum, né? Os caras trocarem tiro e se matarem, né? Precisa, com certeza, sim, ter mais foco realmente com a segurança em qualquer ponto da cidade. Tanto para mulher como para homem, nós estamos expostos a qualquer coisa, né? Todos os dias, todo mundo. A posição geográfica do estado, que faz fronteira com Peru, Colômbia e Venezuela, é importante para a logística do narcotráfico, disputado por facções criminosas que protagonizaram matanças nos presídios de Manaus em 2017 e este ano. Entre 2016 e 2017, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes no estado cresceu 13,5%. Em 2017, foram 1.674 homicídios no estado. Já em 2007, foram menos da metade, 715. A taxa de homicídios de jovens por grupo de 100 mil no Amazonas em 2017 ficou acima da média nacional. Cresceu 121,3% entre 2016 e 2017, o quarto maior crescimento do país. No Amazonas, a maioria das vítimas são negros e jovens de 15 a 29 anos. Segundo o Atlas da Violência, o Brasil teve 65.600 assassinatos em 2017. Bom, eu acrescento nessa matéria um dado alarmante também. É o número de homicídios de mulheres aqui no Amazonas, que cresceu 121,2% entre 2007 e 2017, ou seja, mais do que duplicou. Foram 52 homicídios de mulheres em 2007 e 115 em 2017. A taxa de homicídios de mulheres por 100 mil habitantes no Amazonas em 10 anos cresceu 87,1%. O crescimento de número de mortes de mulheres é mais de 6 vezes maior
do que o crescimento da taxa de homicídios gerais, isso aqui no estado do Amazonas. Entrevista do dia. E hoje o tema do nosso debate é o trânsito. Vamos discutir as principais estatísticas, as infrações mais comuns, o ranking das multas e a proposta do governo federal de aumentar de 5 para 10 anos a validade da carteira de habilitação e de 20 para 40 a pontuação para a suspensão da CNH. Estão em nossos estúdios o especialista em trânsito, Ranieri Mendonça, e o instrutor de autoescola, José Oliveira. Boa noite aos senhores, sejam muito bem-vindos aos estúdios da Rádio Mix. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom, nos primeiros 4 meses deste ano, 92 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Amazonas. E no ano passado foram 322 mortes. São 16 mortes para cada 100 mil habitantes, enquanto que no Rio de Janeiro esse número é de 1 para cada 100 mil habitantes. É um número absurdo, assim, reflete realmente a violência do nosso trânsito. Como os senhores avaliam isso? Bom, uma coisa que nós vemos trabalhando, eu como coordenador do Movimento Maio Amarelo no estado do Amazonas, nós vemos trabalhando a parte de conscientização, né? E é um trabalho difícil, é um trabalho complicado, e é uma coisa que nós sempre colocamos, é que de uma forma um pouco lenta, mas as autoridades competentes estão fazendo a parte deles. Ainda está faltando muita coisa, mas a população ela precisa começar a ver o trânsito de uma outra forma e precisa começar a ajudar na redução desse acidente. Porque você vai ver que a maioria dos acidentes de trânsito é por excesso de velocidade, ou é por dirigir alcoolizado, ou utilizando o smartphone. Então, quem está fazendo isso? Que aí é onde vem o que nós vamos discutir a respeito do projeto de lei que foi colocado. Então, assim, tem algumas coisas que nós precisamos entender para poder começar a reduzir o índice de acidente. E é principalmente, e isso parte da população. É a população que tem que realmente querer e começar a fazer essa parte. Isso é ensinado nas autoescolas, não é? Como é que é dada essa lição? Faz parte do processo de habilitação a conscientização dos candidatos à habilitação através do conhecimento da legislação em vigor e do que se propõe, né? A proposta da legislação com a questão educacional. O grande problema é que o Brasil não tem vista a educar, e sim a punir. Muito bem, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ranieri. Se tivéssemos um sistema de radares em funcionamento no momento, aqui na nossa capital, esses números seriam menores, maiores? Como seriam? Ajudaria a reduzir um pouco, não seria o fator principal, mas ajudaria sim. Principalmente porque os piores acidentes acontecem à noite, finais de semana, feriados prolongados. Mas fora isso, durante a semana não resolveria muito, porque você vê que o congestionamento aqui é intenso hoje, né? Então, só realmente finais de semana, ajudaria muito. Você acha que seria importante, então, que voltassem os sistemas de radares na nossa cidade? Com certeza. Não é só um caça-níquel, que nem muitos dizem por aí, né? Que tem... Não. Isso daí é uma coisa interessante. Caça-níquel não, né? Caça bastante. Né? É uma coisa interessante que é a respeito dessa questão da redução de velocidade, que em 1869 já tinha uma lei a respeito disso, que era até o que se falava sobre a lei da bandeira vermelha, que era nada mais nada menos do que colocar uma pessoa à frente de um veículo para limitar o limite de velocidade. Hoje, como nós não podemos colocar uma pessoa, que é humanamente impossível colocar uma pessoa para estar segurando a velocidade, nós colocamos o sistema eletrônico, que são os radares. Muito bem, a proposta do governo federal de aumentar o limite de 20 para 40 pontos para a suspensão da carteira vai influenciar no aumento das infrações? Olha, de uma certa forma, sim. E é uma coisa que vários especialistas de trânsito estão debatendo. Hoje, todos os grupos de WhatsApp do Brasil, de uma forma geral, todos estão preocupados com o aumento tanto da parte de infração como do acidente. Porque o que acontece? O acidente nada mais é do que um desrespeito à infração. Então, desrespeitou uma legislação, uma parte do Código de Trânsito, gera um acidente. Então, coloca-se a infração justamente para quê? A multa.
justamente para evitar que isso aconteça. E não é o que nós estamos acostumados a ver. Por isso que vem a famosa, né, questão da indústria da multa. O que ocorre é que, assim, os infratores, eles têm um perfil específico. E aumentando o número de pontos na carteira ou o tempo de habilitação, esses infratores vão continuar sendo infratores, porque eles não têm essa consciência da responsabilidade do trânsito, que parte da educação, ok? Então, assim, fatalmente, esses infratores vão ficar mais livres, né? Vai dar um relaxamento aí, eles vão ter mais tempo aí para cometer infração. A legislação, ela é a pauta nas escolas. Por que o motorista, quando sai formado, não coloca em prática o que aprende? A gente tem que levar em consideração que a formação do motorista, ela vai acrescentar ao conhecimento dele a legislação de trânsito, que aqui no Brasil é diferente de outros países desenvolvidos, acontece nas escolas desde cedo. Aqui só acontece no processo de habilitação. Então você tem que levar em consideração o interesse do candidato no processo, a capacidade dele de assimilar o que está passando, o que está acontecendo lá na autoescola, quando ele está tendo a oportunidade de conhecer a legislação de trânsito. Porque, assim, uma mudança de comportamento, ela é gerada pelo conhecimento. Então, assim, ele tem que conhecer para poder questionar, para mudar o comportamento dele. Porque o que ele vê na rua, no dia a dia, é diferente daquilo que ele está aprendendo na escola. Olha, como dizem as pessoas, diversas vezes ser falado, desde o tempo que eu me entendo por gente, multa nunca resolveu absolutamente nada. Porque senão as infrações teriam caído. Será? Correto? Limita. Isso. Há um limite, a gente percebe de repente? E para você até entender uma coisa também, que pouca gente debate sobre isso, na verdade já existe uma resolução que fala que o condutor profissional, ele tem um limite de 14 pontos, que vai para 15 na verdade, né? E aí, caso ele cometa esses 15 pontos, ele passa pelo processo de reciclagem e ele ainda vai pegar os 20 pontos. Ou seja, ele tem 35 pontos, não é 20. Então, assim, qual vai ser a diferença? Então, assim, a única coisa que estão fazendo vai ser aumentar a margem, porque agora de 35 vai passar para 65 pontos. Ou seja, vai ter uma margem maior ainda. A probabilidade de gerar acidente é grande. Por que se fala nessa questão da probabilidade de gerar acidente? Porque ao mesmo tempo que o condutor ele tem um certo receio, um medo de cometer a infração, não por questão do que pode acontecer, de perder a vida, de matar alguém, alguma coisa parecida, ele fica com receio da pontuação, o valor que ele vai pagar e principalmente o processo final, que aí entra na parte de suspensão ou cassação da habilitação. Ou seja, não é a questão da cultura de segurança, é a cultura de não perder o documento. E por falar nessa nova lei, nesse novo projeto, aliás, o que os senhores acham da lei das cadeirinhas, né? Que agora vai cair por terra. Acha que é um retrocesso? O retrocesso existe a partir do momento que alguém se acha no direito de... Eu estava até discutindo isso com um advogado hoje, quando alguém se acha no direito de passar por cima de todas as pessoas que estudaram e pesquisaram e fizeram um estudo de campo para chegar a um denominador, para estabelecer uma lei, uma obrigatoriedade, né? Então, de repente, isso que já sempre foi tratado, de repente vai ser tirado sem um estudo técnico, um estudo científico a respeito disso, sem levar em consideração as consequências disso, porque já existe um estudo. O nosso Código de Trânsito anterior, que foi mudado pela Lei 9.503 agora de 97, ele existia há 30 anos. E há 30 anos a cadeirinha já existia como regra. Para levar crianças, Exato. né, menores acho que de 11 anos, se eu não me engano, Exato. em cadeirinhas ou com cinto de segurança especial, não é? O que
que eu questiono na realidade em relação ao poder público, em relação ao trânsito, é que os investimentos são feitos com vistas a punir, não com vistas a educar, porque só a educação é que vai mudar o comportamento. Eu acho que essa seria a via, não? A educação, sim, campanhas, porque aqui ninguém acreditava, por exemplo, quando surgiram as faixas de segurança, de que os motoristas em Manaus parariam para as pessoas passarem, mas bastou uma campanha muito forte, séria, para que isso acontecesse. Tá aí o resultado. É a mesma situação que nem a questão do Maio Amarelo, é um negócio de extrema relevância. Eu estou ao 4º ano à frente do projeto e esse ano foi totalmente diferente. Até o poder público ele resolveu abraçar a causa, ou seja, aos poucos nós estamos conseguindo. Só para você ter ideia do que você falou a respeito da cadeirinha, a Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, ele lançou uma nota agora há pouco, que ele vem falando o seguinte, que entre 2018 e 2017 foi um total de 75 mil crianças de 0 a 9 anos que foram hospitalizadas. E de 2011 a 2016 foram 18 mil crianças a óbito em acidente de trânsito, ou seja, é um número muito alto. Agora imagina só, depois que nós tivemos toda essa questão da cadeirinha, o bebê conforto, o assento de elevação, nós conseguimos reduzir o índice de acidente. Vai voltar novamente. Isso daí não tenha dúvida. Não precisa fazer muita pesquisa para isso. Agora, falando em infração, vocês sabiam qual a infração que lidera um ranking de multas aqui em Manaus? Pilotar sem capacete. Isso tanto o motociclista quanto o carona. Foram quase 25 mil autuações em 2018. Para essa infração, paga-se R$293 de multa. O segundo lugar nesse ranking é estacionar em local proibido. Em 2018, 21 mil motoristas foram multados por essa infração, pagando cada um R$130. E avançar no sinal vermelho ficou na terceira posição, com 17.200 motoristas flagrados cometendo essa irregularidade. Nesse caso, a multa é de R$191 e perda de 7 pontos na carteira. É educação, né, gente? É interessante se falar que muita gente me procura para fazer recurso de multa aqui dentro de Manaus e a maioria é essa parte de capacete. E quando nós estamos conversando ali, eu estou mostrando como é que funciona. Quando eu coloco para eles que eu digo, olha, o problema não é você pagar a infração gravíssima. O problema é que a sua habilitação ela será suspensa por um período de 12 meses. Isso é onde a pessoa tem um choque. E aí ela já vê, não, mas pelo amor de Deus tem que rever. Não, peraí, calma aí, que não é bem assim. Então tem todo um processo. Por isso que eu falo que a questão da cultura de segurança no trânsito, ela não é levada em consideração, né? E sim a preocupação com a multa. Eu acho que nós temos aí um abismo, um abissal, né? Entre a lei, a questão da lei e a punição. Porque essa punição, até ela chegar, quantas infrações esse camarada já não cometeu? E acho que não foi pego. Então acho que realmente é uma questão cultural. Depende muito de uma campanha, enfim. Realmente. Tudo bem, Ranieri, grande parte das vítimas fatais ou gravemente lesionadas são motoqueiros. Por que não se tem uma campanha mais específica, bem forte em relação a isso, de um modo geral? Como vocês analisam esse fato? Essa questão dos motoqueiros é bastante complicada, né? Olha, no Brasil é a menor frota que nós temos. 27% da frota é moto. Porém, 78% dos acidentes que acontecem no Brasil é relacionado à moto. A resolução 771, se não me falha a memória agora, de fevereiro, que fala sobre a questão da campanha de educação para o trânsito, ela vem falando justamente isso. Que esse período agora nós estamos falando sobre pedestre. Após mês de agosto nós vamos começar a falar sobre a questão do ciclista. Só ano que vem, começo do ano que vem, que vai ser falado sobre motociclista. Então assim, eu particularmente, eu trabalho a parte de motociclista todo dia. Por quê? Porque todo dia tem acidente, é o maior índice de acidente. Então não dá para esperar a legislação para começar a trabalhar a campanha de educação ano que vem. Tem que ser feito com mais urgência, né? Existem países que têm uma legislação específica para motoqueiros, né? E é bem detalhada mesmo, inclusive.
Você tem conhecimento de alguma coisa? O Japão, por exemplo, eles têm regras rígidas com relação a isso. Suécia, a Suécia é o país que trabalhou a questão de redução de acidente e hoje eles estão com o acidente zero. Para você ter ideia do que eu estou falando, eu tenho uma parceria muito forte com o J. Pedro, que ele foi a pessoa que desenvolveu o programa de segurança da Volvo. Ele estava aqui na abertura oficial, dia 2 de maio. Nós fechamos uma parceria e nós já conversamos e já estamos acertando para que é uma equipe de instrutores da Suécia, eles vão vir para cá, para Manaus, para se trabalhar a questão de redução de acidente voltado para motocicletas. Então vai ter cursos apropriados, nós vamos trabalhar a questão de palestra, formar instrutores em cima disso daí e conhecer a campanha deles, que é para a gente começar a aplicar aqui. Ou seja, nós já começamos a fazer isso. Agora sim, quem está fazendo isso? O Ranieri, com recurso próprio, tirando o dinheiro do bolso para poder trabalhar. E aí quando a gente chega para conversar com quem poderia nos ajudar, o que eu sempre ouço é que, Ranieri, calma aí que depois nós vamos sentar para conversar. Sim. Ou seja, nem algumas pessoas que estão, vamos colocar assim, como órgão competente, não tem muito interesse nessa parte, infelizmente. Assim também como algumas, a parte da sociedade, porque eu já cheguei para conversar com algumas pessoas e mesmo assim a palavra sempre é não. Só levantando um questionamento para o público ser levado a pensar a respeito, o projeto de lei que está na mídia aí nesse momento, que trata da questão da abolição da viseira, que é obrigatória usar fechado nos motociclistas. Assim, o seguro da motocicleta custa o dobro do seguro do carro. Começa por aí. Os acidentes de motocicleta acontecem sempre em números muito mais elevados, mas muito mais elevados do que os acidentes de carro. As vítimas fatais e lesionadas permanentemente no trânsito em cima de motocicletas são muito mais evidentes nas motos, nos acidentes de moto, do que nos acidentes de carro. Então é assim, os olhos, a cabeça são o órgão principal para manter uma pessoa viva, ok? Então assim, se você está abrindo mão de uma proteção para órgãos tão vitais como os olhos, fica difícil você imaginar que alguém está tentando proteger a vida do motorista. Então há de se discutir ainda bastante essa proposta, não é, senhores? Muito obrigada, Ranieri Mendonça, especialista em trânsito, e é um instrutor de autoescola José Oliveira aqui no 18 horas, falando sobre essas questões do trânsito. Vou mandar um abraço aqui, participação do Facebook. Breno Fragata manda um abraço para Karime Leão. Breno, um abraço para você. Janice Rodrigues disse que está escutando a Mix nesse trânsito terrível da Djalma Batista. Imagino, querido, olha, muita paciência na volta para casa essa hora, não é não? Tá calma. Muita paciência, que nem você falou, muita calma, não tem pra onde correr. Tem paciência. Valeu, gente, então, obrigado pela participação de vocês aqui. E agora em Manaus, 6 horas e 22 minutos, seguimos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos com mais notícias para você. É um instante só, viu? Não sai daí. Trânsito. Boa noite a todos, vamos conferir o trânsito nesse momento. A Avenida Leonardo Malcher no momento apresenta fluxo moderado em vários trechos, mas nas proximidades do centro a via tem alguns pontos intensos. E a Avenida Joaquim Nabuco apresenta fluxo lento no trecho entre a Rua Lauro Cavalcante e a Avenida Ramos Ferreira no centro de Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix FM, Manaus. Mix. Sempre tô na Mix.
A Prefeitura trabalha para ver Manaus crescer e você também faz parte desse crescimento. Empresário, aproveite a cota única do Alvará 2019 e quite com desconto de até 10% até 5 de junho. Ou, se preferir, pague em até 5 parcelas, sem desconto. As guias estão disponíveis no portal manausatende.manaus.am.gov.br. Dúvidas? Ligue 156. Prefeitura de Manaus. 100.7 Lançamento do Made in Rio. Sexta-feira, dia 7 de junho, Copacabana. Atrações confirmadas. Yuri Martins. E MC Kevinho. É que você salvou meu dia. Esse sorriso seu é muita covardia. Ingressos de à venda em centrais Alô Ingressos, principais shoppings, pelo site aloingressos.com. Agora ela só bate com bum 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 bum. Lançamento do Made in Rio. Ouça Mix, o melhor mix. Ei, você mesmo que está ouvindo o rádio agora. Traga o seu amor para experimentar o ápice da satisfação no Nirvana. São suítes nobres a partir de R$70. Almoço executivo com 4 opções gastronômicas, pernoite todos os dias a preço de 3 horas. Você vai se surpreender. Usufrua o máximo da paixão. Nirvana Motel. O ápice da satisfação. Avenida do Turismo, Ponta Negra. É nóis na Mix. A Universidade Paulista Unip forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Há 7 anos é a universidade particular preferida no mercado profissional, conforme o ranking universitário. São mais de 100 parcerias internacionais em todos os continentes. Faça sua transferência imediata e venha para a Unip. As inscrições para o processo seletivo do 2º semestre já estão abertas. Unip, qualidade comprovada. 100.7 Mix. Atenção para tudo. A Pendragon Chevrolet tem uma notícia que vai parar Manaus. Não compre carro hoje. Espere só até amanhã. Aguarde! Amanhã a Pendragon reabre suas portas com a maior ação de vendas que você já viu. A Pendragon garante. Vale a pena esperar. Pendragon Chevrolet, na Torquato Tapajós. Juntos no melhor mix. Você está ouvindo Mix 18 horas. Muito bem, estamos de volta com 18 horas, programa de notícias e debates da Mix, agora em Manaus, são 18 horas e 26 minutos. Um salve especial para você que está aí ligadinho, que está acompanhando 18 horas pelo aplicativo Mano. E agora à tarde, hein? O ministro da Justiça, Sérgio Moro, teve o celular hackeado. De acordo com o Ministério da Justiça, a invasão está sendo investigada. A linha invadida do número usado pelo ministro desde que era juiz lá em Curitiba foi abandonada. O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado federal amazonense Marcelo Ramos, do PL, foi ameaçado por telefone. Ele foi chamado de vagabundo e queria se ferrar, segundo revelou a coluna Painel da Folha de São Paulo. Marcelo Ramos disse que a ameaça, também ocorrida nas redes sociais, aconteceu quando anunciou que a Câmara produziria um substitutivo ao projeto da reforma da Previdência. Abre aspas. Eu relevo porque é coisa de radicaloides. Sigo fazendo meu trabalho pelo Brasil e mantendo o meu mesmo estilo de vida simples de sempre. Não vou sucumbir a essa marcha contra valores civilizatório promovido pelo presidente e por uma parte mais extremista da sua milícia virtual. Fecha aspas. Palavras do deputado Marcelo Ramos sobre as ameaças que vem recebendo. Bom, Marcelo Ramos está no meio de um tiroteio, né? Não agrada aos simpatizantes de Lula por defender a necessidade da reforma da Previdência e muito menos os simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro por defender alterações no projeto original do governo. Não agrada nem gregos e também nem troianos. Eu tenho acompanhado as redes sociais do deputado Marcelo Ramos, eu já percebi realmente todos os dias ele é alvo de muitas críticas, muitas delas agressivas e virulentas. Essa função de presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência coloca ele em muita evidência, né? Mas o preço a ser pago pelo deputado
é alto. Mas como ele disse, né, já está acostumado. Mas tem um certo bônus também, né? Não é só prejuízo. Está sempre em evidência, eu acho que está sempre em evidência, e ele fazendo um bom trabalho, então são vários detalhes, né, que devem ser observados. Bom, mas está no meio de um tiroteio, com certeza. Não resta dúvida. Bom, dados de satélites mostram que desmatamento na Amazônia acelerou em maio. Detalhes agora com o repórter Rodrigo Soares. E hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o IBAMA divulgou os números de maio do desmatamento na Amazônia brasileira. O sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou 739 quilômetros quadrados de desmatamento em maio, o primeiro dos 3 meses em que a atividade madeireira tende a aumentar após a estação chuvosa da região. Esses números superaram em 54% o desmatamento registrado no mesmo período do ano passado e quase o dobro de 2017. Isso revela que o desmatamento na região está avançando de forma progressiva. O Amazonas foi o segundo estado com mais área desmatada, com 33.579 hectares. A região do sul do Amazonas liderou o desmatamento no estado. Os municípios de Lábrea, Apuí e Novo Aripuanã foram os que mais degradaram a floresta. O Ministério Público Federal instaurou o procedimento administrativo para acompanhar os trabalhos da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária no estado do Amazonas. Além de fiscalizar a Força Tarefa, o Ministério Público Federal vai atuar de forma coordenada para prevenir violações de direitos humanos de presos. E estão em Manaus 90 agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária para restabelecer o controle dos presídios após os massacres dos dias 26 e 27 de maio, em que morreram 55 detentos. A previsão é de que a Força Tarefa de Intervenção fique no comando dos presídios do Amazonas, inicialmente por 90 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado. Essa força-tarefa é comandada pelo agente federal de execução penal Carlos Jordão Almeida Fernandes. Cidades. Em Manaus está em situação de emergência por conta da cheia do Rio Negro. O repórter Vitor Gouveia tem os detalhes. Nesta quarta-feira, o nível do Rio Negro chegou a 29 metros e 14 centímetros, uma medição que preocupa alguns comerciantes do centro de Manaus, que já temem a alagação de seus estabelecimentos. A gente está se precavendo de todo jeito, né? A gente está colocando pallets mais altos, porque esse período que vai vir de alagação pode ser que a gente alague aqui, né? Então a gente está se precavendo de todas as maneiras. Estamos fazendo o possível para que a gente não estrague a nossa mercadoria, que o nosso, como você está vendo, é alho, é produtos perecíveis, e a gente precisa se precaver para que a gente não venha ter prejuízo. Ao passar dos 29 metros, a capital amazonense chega na cota máxima de segurança estipulada pela Defesa Civil, o que obriga o prefeito de Manaus a decretar situação de emergência. Com a emergência, nós podemos trabalhar mais fortemente, mais tranquilamente a compra da rede, a compra da cesta básica, a compra tudo na emergência, né? A compra da cesta básica, a compra de mais madeira. Nós teremos mais tranquilidade para enfrentarmos um fenômeno da natureza. Segundo dados do Serviço Geológico do Brasil, a cota máxima da cheia deste ano deve variar entre 29 metros e 18 centímetros a 29 metros e 33 centímetros. O monitoramento da Defesa Civil de Manaus aponta que os bairros mais afetados pela cheia podem ser São Jorge, Colônia Antônio Aleixo, Aparecida, Educandos, Presidente Vargas, Mauazinho, Tarumã, Raiz, Betânia, Centro, Santo Antônio, Cachoeirinha, Glória, Compensa e Puraquequara, além de algumas áreas das zonas Rural e Ribeirinha. Mais de 2.200 famílias podem ser afetadas pela cheia. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas está investigando um possível surto de doença de Chagas aguda no município amazonense de Uarini. Detalhes com Karime Leão. 18 horas. Saúde. 5 casos suspeitos estão sendo monitorados. 2 pacientes já foram transferidos para Manaus e seguem internados na Fundação de Medicina Tropical. Outros 3 casos suspeitos seguem em deslocamento para Manaus para atendimento. Na terça-feira, 5 técnicos da FVS e um médico infectologista da Fundação de Medicina Tropical viajaram para Uarini para
averiguar as denúncias e controlar um possível surto. A doença de Chagas é a infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, principalmente na hora da compra, preparação, conservação e consumo de alimentos. No Amazonas, a principal forma de transmissão da doença se dá por meio de ingestão do suco de açaí contaminado. Os principais sintomas da doença de Chagas são febre, mal-estar, inchaço de um olho, fadiga, irritação sobre a pele, dores no corpo, dor de cabeça, náusea, diarreia ou vômito, surgimento de nódulos e aumento do tamanho do fígado e do baço. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas deflagrou, na manhã de hoje, a Operação Imperium para combater o tráfico de drogas. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta essa, olha, o americano Charles Jackson Jr., 66 anos, acaba de ficar multimilionário. Na terça-feira, dia 4, ele foi buscar o prêmio de 344 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que ele ganhou na loteria Powerball. O detalhe é que ele apostou os números com base em um biscoito da sorte que recebeu da neta. Bom, e muita gente, incluindo eu, né, Karime, Cid Soares, nunca deu muita bola para essas mensagens dos biscoitos da sorte. Meu irmão, eu dei. Esse levou a sério e se deu bem. Agora. Mas o nosso amigo aqui quase levou uma acumulada, né, não? Foi. Não, foi assim, tipo, acertou. Eu joguei 8, deu 9. Joguei 3, deu 14. Tipo isso. Mas acertei 3 números ainda. Mas você teve algum sonho, abriu um biscoito da sorte? Foi esse. Foi só vontade isso mesmo. Faltou o biscoito da sorte. 1 bilhão e 300 milhões de reais só ele faturou. Isso, né? Só isso. Agora em Manaus, 6 horas e 35 minutos, seguimos para o intervalo comercial. E daqui a pouco vamos saber como os políticos amazonenses analisaram a pesquisa que revela que apenas 1% da população brasileira acredita que os políticos não são corruptos. Veja só. Mas antes, vamos com as informações do trânsito com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Então, Karime, vamos lá continuando. A rua 10 de julho, no centro da cidade, apresenta fluxo moderado com alguns pontos de trechos bons. E a Avenida Floriano Peixoto, também no centro, segue com fluxo moderado no momento. 18 horas. De segunda a sexta-feira, a informação chega até você. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix FM, Manaus. Adicione a Mix no WhatsApp 993121007. Em tempos de crise, economizar é fundamental, mas tudo isso sem abrir mão da qualidade. E isso você só encontra no restaurante Choperia É Louco. Lá você encontra mais de 18 tipos de saladas, 15 cortes de carnes, peixes regionais e pratos diferentes todos os dias no buffet. E pensa que acabou? De segunda a quinta, o refrigerante promocional é por nossa conta. Venha economizar sem abrir mão do sabor. Restaurante Choperia É Louco. Aceitamos todos os cartões. É Louco, na praça de alimentação do DB Ponta Negra. Confira nossas redes sociais. É Louco Churrascaria. Peça sua música pelo Twitter com a hashtag MixFM Brasil. O amor transforma e no Dia dos Namorados vai transformar o Toreador em Toreamor. Neste 12 de junho, o romantismo da Itália toma conta do Toreador em um jantar de massas único, feito para você viver sua paixão. Por apenas R$130 o casal, com buffet de massas livre e com sorteios de prêmios. Venha e faça seu amor render momentos inesquecíveis no Toreador. Toreador, Avenida Djalma Batista, ao lado do Pátio Gourmet. Que rádio você ouviu ontem? Ontem eu ouvi a Mix. Vem pra Viriato que aqui é mais barato. Vem pra Viriato que aqui é mais barato. Vem alugar seu carro pro lazer ou pro trabalho. E pro corporativo tem o melhor plano de Manaus. Vem pra Viriato que aqui é mais barato. A Viriato facilita a sua vida. Reservas 3087-1922. ViriatoRentecar.com.br. Vem pra Viriato que aqui é mais barato. Vem. Mix 100.7. Problema de linha ocupada? Clientes reclamando que não conseguem ligar para sua empresa?
A Fios tem a solução. Contrate agora sua central telefônica na nuvem e resolva todos esses problemas de uma vez. Realize relatórios e gravações de chamadas de forma simples e fácil com a Fios PBX Cloud. Receba seu orçamento no WhatsApp pelo número 3090-0001. 3090-0001. Fios, conectando a Amazônia. É nóis na Mix. O melhor show de prêmios da internet está de volta. Responda e ganhe. Terceira temporada. Não fique de fora. São 100 mil reais em prêmios. Baixe o aplicativo Mano e participe. É grátis. Você vai concorrer a R$1.000 diariamente. E aí, vai perder essa oportunidade? Então fique ligado no Super App Mano. Esperamos por você, de segunda a sexta, às 8 da noite. Boa sorte. Certificado de autorização CAE, número 03.001326/2019. Juntos no melhor mix. Você está ouvindo 18 horas. Estamos de volta com 18 horas aqui na Mix. Um salve especial para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano, ó. Tem aí um salve para Simone Reis, que elogiou a transmissão. Obrigada, Simone. A Samara Lopes, valeu, Breno, né? O Breno Moutinho e Marcos Vinícius já ligado no jornal aqui no nosso programa 18 horas. Manda um salve para ele, Cid. Um abraço enorme. Para todos. É pouco, para todo mundo. Abraço. Vamos lá. Política. Bom, e agora vamos conferir como os políticos receberam a pesquisa que mostra que apenas 1% da população acredita que os políticos não sejam corruptos. Só 1% dos brasileiros acredita que os políticos nacionais não são corruptos. É o que aponta a pesquisa do Barômetro das Américas. Conforme a pesquisa, para 8 em cada 10 entrevistados, mais da metade dos políticos é corrupta. Os que acreditam que todos os políticos são corruptos somam 29%, cerca de 3 em cada 10. Esse resultado é o terceiro maior entre 13 países pesquisados, perdendo apenas para Peru e Panamá. O deputado estadual Belarmino Lins afirma que existe um vírus que coloca os políticos no mesmo nível. Esse vírus da presunção de todos os políticos são iguais, corruptos. Mas você encontra no universo pessoas sérias, pessoas diferentes que fazem política para servir e não se servir. Quantos políticos não estão envolvidos em escândalos rumorosos na vida nacional, de desvio, de propina? O deputado Roberto Cidade afirma que espera uma melhora no índice. Eu acredito que esse índice vai começar a melhorar. Nós temos uma renovação de 50% aqui na Assembleia. Eu vejo que todo mundo quer mostrar o seu trabalho, todo mundo quer mostrar para que veio, todo mundo aqui veio pelo um segmento diferente. Já o deputado Ricardo Nicolau afirmou que os números são desanimadores. Por tudo que acontece no Amazonas e no Brasil, não teria outra percepção da população quanto a isso. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque acaba as pessoas de bem, as pessoas que têm conhecimento, que poderiam contribuir na política, deixam de ter um incentivo de entrar na política. A pesquisa foi realizada entre janeiro e março e ouviu 1.498 brasileiros em cidades de todo o país. Volto com vocês. E a partir de agora, a concessão de diárias e passagens a secretários estaduais para viagens deve ser autorizada pelo governador Wilson Lima. A nova regra consta em decreto publicado no Diário Oficial do Estado do último dia 3. A mudança acontece após a imprensa divulgar que a secretária de Estado do Trabalho, Neila Asrak, e o marido dela, Jander Góes, receberam R$35 mil por 8 dias de viagens em Medellín e Bogotá. O casal participou de um evento de artesanato, mas todas as despesas, os R$35 mil, foram pagas pelo governo do Amazonas, ou seja, pelo contribuinte. E por falar em viagem, o governador Wilson Lima está em Israel desde segunda-feira, onde vai ficar até sábado. Nesses 5 primeiros meses de mandato, Wilson passou 40 dias em viagens fora do Amazonas. E você sabe quanto custa um vereador de Manaus por mês para o bolso dos contribuintes? O repórter Azaf Augusto traz os detalhes. A
Câmara Municipal de Manaus tem um orçamento de 148 milhões e 900 mil reais para este ano. Com esse valor dividido entre os 42 vereadores, cada parlamentar custa mais de 295.400 reais por mês aos cofres públicos, segundo informações do portal da Transparência da Câmara. Cada vereador tem direito a ter 30 funcionários comissionados em seus gabinetes. Além disso, eles ainda têm 18 mil reais todo mês referente à cota para atividade parlamentar, o cotão. Segundo a Transparência da Câmara, esse cotão é usado para o aluguel de carros, compra de gasolina e gastos com publicidade e telefonia. Os parlamentares têm ainda 60 mil reais mensais de verba de gabinete para pagamentos de funcionário, além de um salário bruto de 15 mil reais para cada vereador. Vamos ouvir o que as pessoas na rua pensam sobre esse custo. Meu nome é Milena Leão. Eu acho que não vale a pena, porque há muitos vereadores que prometem algo e quando eles estão na ativas, eles não executam aquela promessa, não dão resultados. Eu acho que é um cargo sem necessidade na área da política. São muitos candidatos, são muitas promessas e a população gosta de realizações. Meu nome é Patrícia Oliveira. Eu acredito que não vale muito a pena esse custo-benefício. É um valor que poderia ser investido de outra forma em benefício da população. São mais de 40 vereadores com alto recurso e a gente não vê muito resultado. A gente não tem muito esse retorno. Também conversei com alguns vereadores e eles afirmam que o custo é justificável. É o caso dos vereadores Chico Preto, Sassá da Construção Civil e Marcel Alexandre. Eu procuro justificar cada centavo desses recursos de forma muito segura, muito transparente. Eu presto contas efetivamente de tudo aquilo que eu tenho à disposição. Eu deixei de utilizar, ou eu posso utilizar o termo, devolvi 200 mil reais de todas essas verbas. Eu não utilizei em 2 anos. Hoje, quem ganha muito mais é a Câmara Federal, que a gente não vê eles na rua, só vê lá apoiando projeto de lei. Então eu acho que o país era para ser igual. Sabe? O senhor acha que esse valor se justifica? Justifica porque a gente trabalha. Aqui a gente vai pra rua, aqui a gente vai cobrar, a gente vai fiscalizar. Eu vejo as pessoas falam muito mal do salário do vereador, mas não falam mal do salário do deputado estadual nem do federal. Aí o Tribunal de Contas é que tem que responder se está correto, se é assim. Até porque o custo de um vereador é simetria da Câmara Federal. A gente não faz nada, nem pode se mover nada se a lei federal não estabelece. Volto com vocês. Principais notícias do dia. G1, Estado sem reforma da Previdência corre risco de colapso financeiro. O Globo, Caixa reduz juros da casa própria e vai renegociar dívida imobiliária de até 600 mil famílias. Estado de São Paulo, Caixa reduz juros de financiamentos para imóveis e renegocia dívidas. Folha de São Paulo, reforma interessa para todo o Brasil, até para o servidor, diz Bolsonaro. O antagonista, hacker invade celular de Sérgio Moro. O antagonista apurou que o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi alvo ontem de invasão. O hacker conseguiu, inclusive, entrar no Telegram e enviar mensagens. Moro cancelou a linha e pediu a abertura de investigação. Amazonas Atual. Josué Neto admite sair do PSD para disputar prefeitura em 2020 pelo PTB. A declaração foi feita durante entrevista ao programa 18 horas da Rádio Mix, nesta terça-feira. Portal Único, senador Omar Aziz confirma Moro em Manaus na segunda-feira. E no site 18 horas, o portal de notícias da Mix Manaus, os destaques são: aqui no Amazonas, homicídios mais que dobram no estado entre 2007 e 2017. Governo diz ao TCU que não monitora indicadores da Lei de Informática da Zona Franca. Acesse o site 18horas.com.br e fique por dentro do que acontece no Amazonas, no Brasil e no mundo. E o prédio histórico da Santa Casa de Misericórdia de Manaus vai a leilão no próximo dia 28 de junho. Penhorado, o bem será leiloado pela Justiça Federal para saldar dívidas da instituição. O valor da avaliação oficial do imóvel é de aproximadamente 16 milhões de reais. Os interessados, no entanto, podem arrematá-lo a partir de 8 milhões de reais. O imóvel, que funcionou por mais de 100 anos, possui 11 mil metros quadrados e é constituído de diversos edifícios. Apenas o prédio principal e a capela são protegidos pelo tombamento, equivalente à metade da área do terreno. Essa parte não pode ser demolida. O Amazonas economizaria 5,89 bilhões de reais com a reforma da Previdência, segundo o Ministério da Economia.
Estados que já passam por dificuldades como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais também teriam seus gastos reduzidos em, respectivamente, 32 bilhões de reais, 16,2 bilhões e 36,84 bilhões de reais. Uma parte dos deputados defende a retirada dos estados e municípios da reforma por meio de emendas ao texto. Se isso acontecer, cada estado e município, caso queira, teria de aprovar sua própria reforma da Previdência Social. Economia. A Caixa Econômica Federal vai cortar juros no crédito imobiliário e oferecer novas alternativas para a negociação de financiamento de imóveis em atraso. As reduções de taxas ocorrem para os imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação e pelo Sistema Financeiro Imobiliário. A redução média é de 0,25%. O banco também decidiu ampliar as formas de renegociação de financiamento imobiliário atrasado. Cerca de 600 mil famílias ou 2,3 milhões de clientes vão poder regularizar o imóvel atrasado em condições mais vantajosas. Entre as opções oferecidas está a de pagar à vista uma entrada e incorporar as parcelas atrasadas em prestações a vencer. Também pode ser usado o saldo do FGTS para diminuir a prestação ou mudar o vencimento. A pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas, divulgada hoje, mostra que a dificuldade do trabalhador do Amazonas para conseguir emprego piorou este ano. Segundo a pesquisa, para 89% dos consumidores, conseguir um novo emprego está pouco ou muito mais difícil quando comparado ao mesmo período do ano passado. Entre os entrevistados pela FEComércio, os preços dos produtos neste mês de junho estarão mais altos em relação a maio. Agora, os números do Brasil. O Amazonas responde por 24,8% de todos os bens e serviços produzidos na região norte, mas arrecada 43,17% de todos os impostos federais arrecadados na região. Isso mesmo sendo a Zona Franca de Manaus uma área de incentivos fiscais. O Amazonas paga anualmente 13 bilhões de reais em impostos para o governo federal e recebe em troca apenas 6 bilhões e 900 milhões de reais da União. O Amazonas exporta, portanto, 6 bilhões e 800 milhões em recursos para o poder central. Um estado de poucos recursos financiando a União é absolutamente injusto, o que ajuda a tornar o Brasil um país desigual. Obras de recuperação das ruas do Distrito Industrial começam no início do verão. Hoje, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, entregou para análise da Suframa os documentos da licitação do lote 1 das obras. Os detalhes com Odinei Araújo. A licitação foi vencida pela construtora Etan. Essa etapa antecede a assinatura do contrato e o início das obras, conforme explicou o prefeito de Manaus, Arthur Neto. O lote 1 vai começar com 5 frentes de obra para tocar com rapidez o seu dever, né? E nós estamos esperando o sol se firmar, porque ainda há pouco havia uma expectativa de grande asfaltamento. Aí precisava uma chuva, então estava se fresando, não se vai fazer asfalto com chuva. Então o trabalho de fresa se manteve, graças a Deus. Mas o fato é que nós estamos a pleno vapor para entregar à cidade um distrito industrial à altura dos investidores, ou seja, o investidor que olhar o futuro distrito industrial, ele vai ter vontade de investir. Para o superintendente da Suframa, Coronel Alfredo Menezes, a obra deve impactar a geração de novos empregos no Amazonas. Eu estive essa semana já visitando algumas fábricas, semana passada também, e o que nós estamos sentindo com esse momento é que a nossa economia está sendo retomada, algumas indústrias já estão contratando novos empregados, que é o que nós desejamos. Ontem eu visitei uma planta e estão abrindo um terceiro turno, então isso é muito positivo. E esse asfaltamento agora vem justamente ao encontro e a resposta desses anseios da nossa sociedade. Nos 3 lotes de recuperação serão investidos 136 milhões de reais. A Prefeitura e a Suframa estudam a possibilidade de aproveitar a sobra de 14 milhões de reais, do total de 150 milhões liberados para a recuperação viária do Distrito Industrial para obras no Distrito 2. Vamos agora ao Giro do Esporte.
18 horas. Esportes. Olá pessoal, vamos começar falando da Copa do Brasil. Com uma vitória simples por 1-0, o Flamengo bateu o Corinthians ontem no Maracanã. O jogo ficou marcado pela decisão do VAR, que é o árbitro de vídeo. O zagueiro Rodrigo Caio marcou o gol, mas só comemorou depois da revisão. Agora o rubro-negro carioca segue para as quartas de final da competição. Hoje, às 8:30 da noite, a seleção brasileira enfrenta a seleção do Catar em amistoso, que serve de preparação para a Copa América. É a primeira vez que as duas seleções se enfrentam na história. Mesmo após o escândalo, Neymar estará em campo. Só nos resta a pergunta: o craque vai render? A seleção brasileira feminina de futebol chegou hoje em Lyon, na França, para a última fase de preparação para a Copa do Mundo. O primeiro desafio vai ser no domingo contra a seleção da Jamaica. Marta, 100% recuperada, vai a campo e é a grande esperança brasileira para trazer esse título. Esse foi o Giro de Notícias. Voltamos amanhã com mais informações. Até lá. E hoje, quarta-feira, é dia da coluna de cinema com Caio Pimenta. Vamos conferir as novidades. Boa noite a todos e se prepare que tem muito cinema em Manaus neste fim de semana. São ao todo 6 lançamentos e um festival de filmes franceses. A mais aguardada, sem dúvida, das estreias é X-Men Fênix Negra, a produção que deve marcar a despedida de uma geração dos mutantes nos cinemas. Também chega aos cinemas de Manaus a produção mais azarada dos últimos tempos. Eu tô falando de O Homem que Matou Don Quixote. O filme foi idealizado pelo Terry Gilliam, ex-Monty Python, há mais de 3 décadas, mas enfrentou todo tipo de problema. Ator com hérnia de disco, tempestade que destruiu todo o set de filmagem, problemas de som, a desistência do Johnny Depp, a morte do John Hurt, entre outros azares. Agora, Don Quixote finalmente estreia com Adam Driver e Jonathan Pryce de protagonistas. Sabe aqueles filmes com cachorros em papéis de grande destaque, feitos para fazer você chorar e chorar nos cinemas? Juntos para Sempre é um novo exemplar desse tipo de produção. Já a animação Patrulha Canina Super Filhotes é a opção para criançada ao trazer cachorros ganhando superpoderes. O drama religioso, Eu Acredito, é outra estreia da semana. Também tem filme para quem gosta de futebol, mais especificamente os corintianos. O documentário A História de um Sonho, Todas as Casas do Timão, apresenta a trajetória de conquistas do Corinthians em estádios ao redor do Brasil e do mundo, até ter a casa própria, a Arena em Itaquera. Por fim, começa nesta quinta-feira o Festival Varilux de Cinema Francês. O evento traz 17 filmes recentes do país e o destaque fica por conta do drama Graças a Deus, dirigido pelo François Ozon e ganhador do Prêmio do Júri do Festival de Berlim 2018. As sessões acontecem diariamente às 7 e 9:30 da noite no Cinépolis do Shopping Ponta Negra. É isso. Para saber tudo sobre o mundo do cinema, é só acessar cine7.com.br. Na próxima quarta-feira, eu tô de volta aqui na Mix. Até lá. E um levantamento realizado por uma rede de pesquisadores de 6 países identificou que 68% das áreas de proteção ambiental e territórios indígenas da Amazônia estão sob ameaça de projetos de infraestrutura, plano de desenvolvimento econômico e atividades de exploração da maior floresta tropical do planeta. Atualmente existem 390 milhões de hectares dedicados à conservação ambiental e territorial indígenas, de um total de 847 milhões de hectares da chamada Panamazônia. Bom, e para encerrar, de novo visual, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, confirmou nesta quarta-feira que está em busca de um novo casamento. A ministra descartou recorrer ao aplicativo Tinder, né? Mas disse estar aberta a propostas de interessados. Carlos Júnior, você que é o único solteiro, moço solteiro da mesa. Tô na área, eu tô aceitando. Como é que você acha da gente conseguir fazer essa ponte? Tô aceitando. Tá aceitando? Como faz? Bora, Damares. Será que pelo Facebook rola? Cara, mandar lá conversar? Esquece isso. Continua solteiro, vai. Continua solteiro que é melhor, né? Melhor. Vamos lá, agora em Manaus, 6 horas e 57 minutos, seguimos para o editorial 18 horas.
Bom, hoje discutimos aqui as propostas do presidente Jair Bolsonaro para mudar as regras de trânsito no país. Muita polêmica. As mudanças são uma forma de o presidente dar resposta aos seus eleitores. Ele prometeu diminuir a burocracia brasileira. Os departamentos de trânsito são famosos pela burocracia. São a própria imagem de um país cartorial que faz o possível para dificultar a vida do seu próprio povo. As mudanças, mesmo polêmicas e muito polêmicas, mostraram que uma grande parte dos brasileiros não aceita ter suas vidas tuteladas pela burocracia. Uma burocracia que produz regras e mais regras que na vida real muitas vezes não dão o resultado propalado, não é boa. Basta olhar ao redor e verificar que o maior problema no trânsito é a impunidade. Quantos que cometem crimes de trânsito, bêbados ou sóbrios, estão pagando suas penas? Os hospitais públicos estão cheios de vítimas. E quem paga? É o dinheiro de todos sendo gasto, em muitos casos, para reparar a irresponsabilidade de poucos. E temos o motorista que muda de faixa sem sinalizar, o que estaciona em locais proibidos, nas vagas para idosos. Isso entre tantos outros. Todos devem pagar. A falta de educação somada à impunidade sustenta a violência no trânsito. O Brasil é um dos países com o maior número de leis e regras que não funcionam de forma alguma, ou funcionam para uns e para outros não. E no trânsito, com certeza, não é diferente. E o 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, você que nos acompanhou ao vivo pelo aplicativo Mano. Um abraço, um salve aí para Simone Reis, a Samara Lopes, Breno Moutini, o Marcos Vinícius, Breno Fragata, Cid Soares, Caio Leão, Graciano Rebelo. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite e até amanhã. 18 horas. De segunda a sexta-feira, a informação chega até você. Você ouviu?